A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família e que o Espírito Santo de Deus derrame paz em seu coração. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu quero ler com vocês um versículo que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19, que está escrito assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Que palavra maravilhosa, não é verdade? O Senhor, ele nos deu autoridade a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de nós, nós já temos autoridade no mundo espiritual. A palavra do Senhor, ela é poderosa e ela diz que o Senhor nos deu poder. Poder para quê? Para cancelar as obras das trevas, para pisar nos demônios, para expulsar os demônios. Mas hoje nós vemos que muitos cristãos, eles têm medo de macumbeiros, medo de feiticeiros, medo de bruxos, medo do que o inimigo pode fazer com eles. Muitos cristãos hoje, eles não sabem, não conhecem a identidade deles, não sabem o propósito, não entendem o poder, a autoridade que está em suas mãos. Muitos cristãos hoje têm medo de macumba, têm medo de feitiçaria, têm medo de que algo possa lhe atingir. Se ele anda na rua e vê ali um trabalho, um despacho, ele atravessa a rua e por quê? Porque tem medo dos demônios, tem medo das obras de Satanás. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ou seja, quando nós temos Jesus em nossa vida, quando nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, Jesus, ele desfaz toda obra maligna, toda maldição, toda feitiçaria, toda bruxaria, encantamento, amarração, toda obra das trevas. O Senhor, ele desfaz. Mas para que tudo seja desfeito pelo poder do nome de Jesus, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Nós temos que nos revestir com a identidade que o Senhor, ele nos deu. Nós temos que estar firmado na palavra do Senhor. Devemos estar firmes na palavra do Senhor. Não é apenas em ir para a igreja que você já tem autoridade, não. É quando você toma posse da palavra do Senhor. Quando você reconhece que você tem autoridade, o demônio ele sabe. O demônio, ele sabe quando o cristão tem medo, o demônio, ele sabe quando um crente, ele tem medo, e muitas das vezes alguém cai possesso, um católico, uma pessoa que não é cristã, às vezes está ali sobre opressão maligna, está endemoniado, mas o crente, por não saber a sua identidade, não saber a autoridade que tem no nome de Jesus, não tomar posse da identidade e do poder da palavra do Senhor, ele tem medo e não expulsa o demônio. Muitas pessoas acham que somente o pastor, o dirigente lá da igreja, somente eles têm autoridade para expulsar. Mas não. Todos aqueles que confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, que tem dentro de si o Espírito Santo de Deus, que tem a sua identidade firmada em Cristo Jesus, a sua identidade, que toma posse da palavra, do poder da palavra do Senhor, todos aqueles que têm em seu coração a convicção de que Jesus está com ele, ele toma posse da palavra. Todos aqueles que lê a Bíblia,
Porque muitos hoje em dia nem lê mais a palavra, por isso que não se reveste da armadura, não sabe a autoridade que tem no mundo espiritual. Todo cristão, servo de Deus, ele tem sede pela palavra do Senhor. Ele quer ler a palavra, ele quer buscar ao Senhor mais e mais. Ele não consegue ficar só no raso. E quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais você entende a autoridade que você tem no mundo espiritual. Porque Jesus, não é você que tem o poder, é Jesus que te deu essa autoridade, porque o nome de Jesus, ele carrega muito poder. Jesus diz em sua palavra que ele tem a chave da morte e do inferno. Ou seja, não tem macumba, não tem feiticeiro, não tem bruxo, não tem macumbeiro, não tem demônio, principado, potestade, não tem nada que possa parar de pé diante da presença do Deus Todo-Poderoso, porque Jesus tem a chave de tudo, ele é criador de tudo. Jesus, ele tem todo o poder e autoridade nas suas mãos. Jesus, ele tem a chave da morte e a chave do inferno. Ou seja, a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará, todo joelho, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Todo joelho vai se dobrar, os crentes, macumbeiros, feiticeiros, os demônios, o inferno inteiro, todos vão se dobrar diante a grandeza do Senhor. Em Apocalipse, o Senhor, ele já decretou a derrota de Satanás. Então, por que muitos cristãos hoje têm medo do diabo, medo de expulsar um demônio, medo de pegar macumba, medo disso, medo daquilo, tem medo. Se cair um endemoniado na sua frente, ele, vou ligar para o pastor, ele não tem a sua identidade firmada, não toma posse da palavra de Deus, não toma autoridade em suas mãos para expulsar. Nós devemos ter o entendimento que não somos nós que temos poder. É o nome de Jesus que carrega todo o poder. É o nome de Jesus. E quando você tem Jesus na sua vida, você carrega essa autoridade. Então, pare de ter medo. Pare de ter medo do macumbeiro, do feiticeiro, do bruxo. Pare de ter medo dos demônios. Pare de ter medo. Muitos cristãos não fazem a obra do Senhor porque tem medo de passar luta. O diabo, ele veio somente para matar, para roubar e para destruir. Ele não ama ninguém. Você servindo a Deus ou não servindo, o diabo, ele odeia a humanidade. Até mesmo aqueles que trabalham para as trevas, eles sofrem. Porque quando um macumbeiro, um feiticeiro, um bruxo, ele se recusa a fazer um feitiço ou o que o diabo manda, os espíritos malignos perturba, machuca, bate, fere as pessoas que trabalham para as trevas. Então o diabo, ele não gosta de ninguém, nem mesmo aqueles que trabalham para ele. Os próprios feiticeiros, bruxos, eles sofrem na mão de Satanás, bebendo sangue, comendo coisas mortas, comendo bicho, fazendo coisas deploráveis. O diabo, ele gosta de humilhar aqueles que... O diabo, ele gosta de humilhar as pessoas. É isso que ele quer. E pelo egoísmo e a cegueira espiritual das pessoas, elas fazem pactos com o diabo, fazem pactos para obter riquezas, para obter sucesso, fama. E o diabo, ele é tão mentiroso, tão astuto, tão mentiroso, que promete um império, promete riqueza, promete muitas coisas. Mas a pessoa, ela não entende que o bem mais valioso é a sua alma, que a sua alma, ela é eterna. O diabo, ele lança na mente das pessoas de que quando elas fazem um pacto, já era, perdeu a salvação, faz até mesmo confessar que não quer saber de Jesus. Mas nada do que o diabo faz, nada do que o diabo pode fazer, nada é mais poderoso do que o nome de Jesus. Nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Jesus, ele está no céu, reinando, está à direita do Deus Todo-Poderoso.
Então o sangue de Jesus tem poder. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus veio para desfazer as obras das trevas, a macumba, a feitiçaria, a amarração, encantamento. Jesus veio para desfazer. Jesus, ele tem a chave da morte, a chave do inferno. Não há nada mais poderoso do que o sangue de Jesus. Então, se você tem algum vizinho que é macumbeiro, que é feiticeiro, não tenha medo, mas tenha compaixão pela alma dessa pessoa. Porque é uma pessoa cega, escravizada pelo diabo. Não seja uma pessoa ignorante a ponto de maltratar, de xingar, de brigar. Não, porque a nossa luta, ela é contra as forças das trevas, é contra os principados e potestades e hostes do mal. A nossa luta não é contra as pessoas. As pessoas estão cegas, escravizadas pelo diabo, escravizadas pelo pecado. Estão em cativeiros espirituais do pecado. Não adianta você xingar, brigar, ou maltratar, ou ter medo. Não. Mas tenha amor, tenha compaixão. Abrace, fale do amor de Jesus. Ore, jejue pela vida da pessoa. Não pare de brigar com seu marido, com o seu filho, com a sua filha. Pare de brigar com seu vizinho, ou com a sua mãe, ou com seu pai. Alguém que tem algo contra você. Pare de discutir, pare. Pare de agir de forma carnal. Entenda que o mundo espiritual, ele é real. E o inimigo, ele encontra brecha na vida das pessoas. As pessoas andam tão carentes, tão vazias. E o inimigo se aproveita desse vazio, dessa carência das pessoas, para usar essas pessoas para o mal. Então, quando você se deparar com uma pessoa que está te fazendo mal, olhe para elas com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. É como Jesus diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando alguém te fazer mal, alguém te criticar, te julgar, te maltratar, você deve orar por essa pessoa para que a influência demoníaca que está sobre a vida dela possa cair por terra, para que as fortalezas do inferno, elas caem por terra e que o Espírito Santo de Deus possa convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando um feiticeiro, um bruxo, alguma pessoa disser maldições, lançar maldições contra a sua vida, ou fazer trabalhos contra a sua vida, não faça nada contra essa pessoa. Apenas ore para que o Senhor liberte essa pessoa. Apenas ore para que as fortalezas do inferno caiam por terra. E que o Espírito Santo de Deus venha convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, para que a cegueira espiritual venha cair por terra e essa pessoa possa enxergar o caminho da salvação. E ore, tome posse da autoridade que Jesus te deu para pisar em serpentes e escorpiões. Tome posse dessa autoridade, tome posse da palavra do Senhor e expulse todo o mal. Declare em voz alta sobre a sua casa, sobre a sua vida e diga: Satanás, aqui você não tem lugar. Na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, você não tem autoridade. Porque Jesus já declarou a sua derrota no Apocalipse. Porque Jesus, ele veio para desfazer as obras das trevas. Porque nenhuma condenação há para aqueles que servem ao Senhor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, não anda segundo as emoções, segundo a nossa vista carnal, não, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma macumba, nenhuma feitiçaria, nem bruxaria, nada vai prosperar, porque maior é o Deus que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, onipresente, onipotente. Maior é o nosso Deus, que tem todo o poder e autoridade nas suas mãos. Maior é o Deus que nós servimos do que a macumba, do que a feitiçaria, do que a amarração, do que encantamento. Nada, nem principado, nem potestade, nada é maior do que o nosso Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então não tenha medo. Se algum endemoniado cair na sua frente possesso, expulse no nome de Jesus.
E o inimigo, ele sabe quando um cristão ele tem medo. Por isso a palavra do Senhor diz: se revestir da armadura de Deus, colocar o capacete da salvação para blindar a sua mente, colocar a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando os cristãos hoje não têm a espada do Espírito, não lê a Bíblia em casa, não medita na palavra do Senhor, por isso tem medo, porque a partir do momento que você lê a palavra do Senhor e tem a sua identidade firmada em Deus, você reconhece quem você é no mundo espiritual, você usa a sua autoridade. Você declara a palavra do Senhor. Quando o inimigo vem com os ataques contra a sua vida, você rebate com a palavra de Deus. Assim como Jesus, que foi tentado no deserto. O próprio Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. E o diabo vinha com a palavra de Deus. Mas o Senhor, por conhecer quem Ele é, por saber quem Ele é, por saber, aleluia, a palavra do Senhor, Ele rebateu com a palavra. Jesus, ele veio para nos mostrar como nós devemos agir. Quando você estiver no deserto, na luta, na provação, diante de uma situação que você quer agir de forma carnal, você use a palavra de Deus. Assim como Jesus, o diabo veio e falou: transforme essa pedra em pão. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é a fonte de vida. Jesus, ele tem todo o poder e autoridade nas suas mãos. E se você tem Jesus, você tem essa convicção de que você tem Jesus no seu coração, você não está em cima do muro. Porque quando você está em cima do muro, não sei se eu vou para o mundo, não sei se fico na igreja. Não. Quando você diz: independente do que eu passar, se eu perder a minha vida, perder alguma coisa terrena, independente da luta que eu estiver passando, eu não vou sair da presença de Deus. Quando você tem essa convicção de que você está na presença do Senhor, firme, firme, sem vacilar. Mesmo ali, às vezes você cai em pecado, mas você se arrepende, pede perdão ao Senhor e volta para o caminho da verdade. Mas você tem essa convicção de que você está no caminho certo. Se você tem fé em Jesus Cristo, se você tem a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, o inimigo, ele é que tem medo de você. Quando você é um cristão que tem a sua identidade firmada em Jesus, é o diabo que tem medo de você. Coloque isso na sua cabeça, coloque isso na sua mente. Quando você tem o sangue de Jesus correndo nas suas veias, você, aleluia, Jesus, tem o DNA de Cristo. É só colocar aí, coloque você mesmo testemunhos. Testemunhos vai edificar a sua fé, sabe? Testemunhos de ex-feiticeiro, ex-bruxo, que você vai ver. Que eles mesmos dizem que o cristão verdadeiro, sabe? O cristão, aquele crente verdadeiro, não é esses crentes aí que envergonham o nome de Deus, o evangelho, que só faz escândalo, que está aí brincando com Deus. Não, é o crente verdadeiro, fiel, que está na presença de Deus com sinceridade. Os próprios ex-feiticeiros, ex-bruxos, eles falam a diferença do servo de Deus. Eles vê o anjo do Senhor acampado ao seu lado para proteger. Eles vê o brilho do Espírito Santo de Deus na vida de quem serve a Deus verdadeiramente. E eles não fazem feitiço contra quem serve a Deus verdadeiramente, porque eles sabem que é uma luta que eles não podem vencer. Eles não podem vencer contra o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Eles não fazem feitiço. Pode matar um monte de animal, pode fazer um monte de sacrifício, pode levantar altares. O próprio Elias chamou os profetas de Baal e eles ficaram até meio-dia, ficaram ali um tempão oferecendo sacrifício, se cortando, fazendo oferenda, mas nada teve efeito. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é maior.
O nosso Deus, ele é maior. E Elias, ele molhou o holocausto, ele fez ali, e ele só clamou ao Senhor e Deus enviou fogo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então não há obra das trevas maior do que o nosso Deus. O nosso Deus, ele desfaz qualquer obra do inimigo. Mas para isso, nós devemos ter a nossa identidade firmada em Jesus, tomar posse da palavra, ter, aleluia, Jesus, a convicção de que nós temos o poder e a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Devemos tomar posse dessa autoridade. Devemos tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Quando você toma posse, você sabe quem você é em Cristo Jesus, você tem a sua identidade firmada, o diabo ele sabe. O diabo ele sabe porque ele vê o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então não tenha medo, não tenha medo. Mas ande com confiança no Senhor, porque o anjo do Senhor se acampa ao seu lado para te proteger, para te guardar. O sangue de Jesus corre nas suas veias. Por isso a importância da ceia. O crente que não toma a Santa Ceia, ele está rejeitando o sangue de Jesus, está rejeitando o DNA de Cristo na sua vida. Devemos tomar a ceia todos os meses. Não deixe, não trate a ceia como algo sem importância. Não, é muito, muito importante o crente participar da ceia do Senhor, porque é o DNA de Cristo se ativando dentro de nós. E quando você tem o sangue de Jesus correndo nas suas veias, não há nada que possa te atingir, porque você está coberto com o sangue de Jesus. Amém? Então tome posse desta palavra, tome posse da autoridade que Jesus te deu para pisar em serpentes e escorpiões, e ore por aqueles que estão agindo contra a sua vida. Ore para que Deus possa abrir os olhos, possa convencer do pecado, possa tirar dos cativeiros espirituais, possa libertar. E peça que o Senhor age conforme a justiça do Senhor. Não peça para Deus matar, não peça para que Deus coloque doença, não jogue maldição, não faça oração contrária, não. Mas entregue a justiça nas mãos do Senhor. Apresente ao Senhor a causa, fala, Senhor, olha, tem alguém no trabalho, ou tem um vizinho se levantando contra mim, ou tem alguém se levantando contra o meu casamento, mas eu te apresento essa situação. Opere conforme a tua justiça, porque a justiça de Deus ela não falha. A justiça de Deus ela não falha. Jesus ele é justo, ele vê tudo, ele vê as intenções do coração, ele vê tudo. Então não haja conforme a sua justiça. Não age conforme as suas emoções, não, mas entregue nas mãos de Deus. Porque se for para a salvação, o Senhor vai salvar e vai libertar. Mas se for, aleluia Jesus, se for para a morte, o Senhor ele vai operar a justiça dele. Mas não age conforme o seu ódio, o rancor, a mágoa do seu coração, não. Só entrega nas mãos de Deus. Fala, Senhor, opera conforme a tua justiça. Porque o Senhor ele vai agir, aleluia Jesus, em favor da sua vida. Amém? Fique com essa palavra e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Declare o Salmo 91 sobre a sua vida, tomando posse da palavra. Declare a palavra do Senhor durante o dia. Declare versículos, ao invés de você ficar perdendo tempo em redes sociais. Leia a palavra do Senhor, decore versículos de poder, de autoridade, para que durante a sua oração ou durante o seu dia, se houver algum ataque, que você perceber o ataque do inimigo, você declarar a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é a nossa espada contra as forças das trevas. Nós não temos a nossa luta. Coloque algo na sua mente, que a nossa luta ela é contra os principados, potestades de hostes do mal, não é contra os seres humanos. A nossa luta é contra os demônios que agem na vida das pessoas. Então, em nome do Senhor Jesus, tome posse da autoridade que Jesus já te deu, tome posse da palavra do Senhor, se revista da armadura de Deus todos os dias e pegue a sua espada e lute contra as forças das trevas que quer destruir a vida do seu filho, destruir a vida do seu marido, destruir a vida da sua esposa, destruir sua família, seu trabalho. Lute, tome posse da autoridade e lute, porque Deus ele é contigo. A vitória é certa pelo sangue de Jesus. Amém?
Fique na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que todos os cristãos que servem ao Senhor verdadeiramente, eles saibam a autoridade que eles têm no nome de Jesus. E se alguém vier com as artimanhas de Satanás, vier usado pelo diabo opresso ali, que ele use a autoridade que o Senhor Jesus já deu. Tome posse da autoridade e lute as suas guerras. Não sobrecarregue o seu pastor da sua igreja. Não sobrecarregue o pastor da sua igreja com os seus problemas. Você tem autoridade sobre a vida dos seus filhos. Você tem autoridade sobre a vida do seu marido. Você tem autoridade espiritual para declarar a palavra do Senhor sobre a sua casa. Você tem autoridade. Use a sua autoridade. Use a autoridade, use a palavra do Senhor contra as forças das trevas. Lute as suas guerras, porque muitos estão rodando no deserto porque quer somente pedir oração, pedir que o irmão revele, pedir que o pastor ajude seus problemas. Não, tem coisa que é só você e Deus. Tem problemas que é só você e Deus. Então, pare de rodar no deserto. Lute as suas guerras, porque Deus, Ele é contigo. Amém? Curte esse vídeo, compartilhe e que Deus abençoe a sua vida.